Hoje a nossa conversa vai ser com Cacá Gadelha e Bruna Veras, dois jovens que estão na política desde cedo, nasceram no berço da política, convivendo com sua família, com seus pais, mas hoje conseguem trazer para o social a política e a política para o social. Cacá Gadelha, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe ainda como é que vai ser a apresentação, mas eu perguntaria a você como é que Cacá Gadelha se apresenta, ele que tem uma larga experiência dentro da política de Sousa, vindo do meio político de uma família tradicional como é a família Gadelha. Paulo, primeiramente agradecer por esse podcast, a primeira vez aqui ao lado da vereadora Bruna Veras, um prazer enorme bater esse papo aqui. É verdade, Paulo, a gente nasceu e criou-se nesse meio político, né? Aos 9 anos de idade, presenciei a eleição de meu pai para prefeito de Sousa e depois eleições para deputado estadual dele várias vezes, depois eleição do meu irmão Thales Gadelha para vereador por 3 vezes, vice-prefeito, enfim, depois, né, a partir de 2008, comecei a disputar as eleições. Então, eu, em conversa, costumo dizer assim que dei uma pausa agora em 2024, né, que a gente exercia o nosso 4º mandato, e optei, né, para votar na vereadora Bruna Veras, votar e apoiar. A gente que é político, a gente não pode só votar, a gente tem que votar e apoiar. Então, fiz uma opção pela capacidade, pelo dinamismo e a competência em representar não só a mim, mas como toda a população sousense. Julgo que nesses 16 anos na casa de Otacílio Gomes de Sá, tem um trabalho extremamente fecundo. É muito ruim falar de si próprio, mas você, mais do que ninguém, pode testemunhar da nossa luta naquela casa em prol de todas as categorias de servidores, as várias inúmeras bandeiras que a gente tem levantado ao longo desses anos. E vejo que a vereadora Bruna também, como uma parlamentar, minha colega há 2 legislaturas já, ela tem pautas interessantíssimas, como a pauta da mulher, a pauta da causa animal, enfim, tantas outras bandeiras que ela também lá defende. E vejo na vereadora Bruna essa continuidade, né, posso assim dizer, do nosso mandato. Então, em 2024, dei essa pausa, mas com certeza da política a gente nunca sai. Nasci, né, me criei e gosto do que faço. Então, acho que para a gente continuar na política não é necessário estar disputando as eleições, né? Então, tem momento que a gente tem que refletir, olhar um pouco o nosso lado pessoal, profissional, para poder depois alavancar e sonhar com novos projetos, novos voos, né? Bruna, você já vai para o 2º mandato, né? 3º mandato, já lhe traz as condições para que você já dispute de uma forma mais coerente, consciente e mais voltada para aquelas questões sociais que você tanto defende, que é a causa animal, a causa da mulher. Quem é Bruna Veras na política de Sousa? Na verdade, a gente está indo, só uma correção, a gente está indo para o nosso 3º mandato. Nós disputamos nossa primeira eleição em 2016, né, e agora nós estamos indo, se Deus quiser, rumo à vitória aí para o nosso 3º mandato na Câmara Municipal. Há 2 mandatos, estou, como meu colega vereador Cacá Gadelha frisou, há 2 legislaturas já na Câmara Municipal de Sousa, e estamos aí caminhando nessa eleição, nessa campanha, aí para o nosso 3º mandato. Bruna Veras, Paulo, vou lhe dizer com toda sinceridade, Bruna Veras nunca pensou em ser política, né? Mas eu acredito que a vocação, quando ela chega num determinado momento, você tem o seu chamado e você não tem escapatória. Comecei na política muito cedo, também ao passo, como bem falou o nosso colega aqui, vereador Cacá Gadelha, a nossa família sempre teve uma atuação muito forte
aqui na cidade de Souza. A gente, quando diz nossa família, né, Cacá, fica parecendo como se fosse uma coisa assim, obrigatória, necessária, vem da família e tal, mas não é. A gente frisa essa questão da família porque foi importante falar, não só para a cidade, mas para a gente também, que assim como é motivo de orgulho para Cacá, é também motivo de orgulho para mim. Meu pai, vereador da Deveras, foi agente político nessa cidade e ainda é, apesar de não estar em nenhum mandato eletivo, mas ele respira, a gente pode dizer, política. Quem é vocacionado da política, Paulo, por mais que você não esteja disputando qualquer cargo eletivo, mandato eletivo, você ainda continua na política de alguma forma. Então, a nossa família, isso eu tenho em comum com o Cacá, sempre disputou mandatos eletivos aqui na cidade de Souza e sempre fez parte da política souzense. Meu pai da Deveras foi vereador, inclusive junto com o vereador Cacá lá na Câmara, não foi, Cacá? Isso, na Casa Otacílio Gomes de Sá. Tem um legado na cidade muito importante hoje, até hoje, Paulo, nas minhas visitas, nas minhas conversas, nas histórias das pessoas, sempre tem uma pauta em que Deveras é o ator principal, e nessas horas eu fico como coadjuvante e com muito orgulho. Então, a gente começou na política, eu tenho 38 anos de idade, começamos na política, a atuar na política cedo, mas tendo sempre em mente que a política é vocação, que a política é sacerdócio. Eu tenho a política como realmente uma forma eu vejo a política como uma forma de diminuir as dores das pessoas, de diminuir, de tentar ser ponte entre o problema e a solução. A política está aqui não só para quem faz política, né, Cacá? A política, ela faz parte do contexto social de uma maneira geral. Até quem não é vereador, prefeito, deputado, falando de uma maneira mais prática, quem não é prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente, está inserido no meio político, porque a sociedade necessariamente passa pela política, é uma coisa que está intrinsecamente ligada. Então, assim, por mais que você não seja nenhum agente público nesse sentido, mas você está intrinsecamente ligado à política. E quando você pega, você faz uns recortes de sua vida, de uma maneira geral, algumas coisas vão encaixando e você vai vendo que lá atrás você já fazia política, no caso eu já fazia políticas sem intenção, sem ser despretensiosamente, mas a gente já tinha, por exemplo, às vezes as pessoas acham que não são políticos, mas aí, Cacá, num grupo de amigos, Paulo, você está lá conversando, debatendo, discutindo, e você já está tendo como bandeira determinado tipo de causa, você já está levantando uma pauta que é importante ser discutida, que é importante levar ao debate público, e você nem ainda, vamos dizer assim, nem se tocou ainda dessa condição. E aí, aos poucos que a vida vai caminhando e você junto dela, aconteceu essa virada de chave. Eu entrei para a vida pública aqui na cidade de Souza com muito orgulho, faço política diariamente, já estive dos dois lados na política souzense, assim como o meu colega Cacá Gadelha, já estivemos atuando dos dois lados e posso dizer que, independente disso, a política faz parte da minha vida diária, né? A gente convive com as pessoas, entende as pessoas, escuta as pessoas e tem isso muito nitidamente, de que a política é feita todos os dias, diariamente, conversando e ouvindo as pessoas. Então, para mim, política, Paulo, é vocação, é sacerdócio. Eu não entendo a política como uma profissão, não encaro a política como uma profissão, muito pelo contrário, né? Eu sou advogada, assim como o meu colega vereador Cacá. No momento eu estou vereadora, mas nós somos
né, Cacá? Advogado. Então, a política tem que ser entendida realmente dessa maneira, porque se assim não for, não faz sentido, né? Fica só realmente, de fato, um discurso vazio, que a prática diz outra coisa a seu respeito. Não, suas ações não correspondem aos discursos. Eu acho que a minha vida, até agora, na vida pública, eu procuro sempre, Paulo, deixar isso muito bem, vamos dizer, completo, né? O discurso está sendo sempre aliado com a ação, porque não tem como você divergir nesse sentido. Então, para mim, a política é isso. Bruna Veras busca isso na política de uma maneira geral e muito objetiva. É isso que eu busco na política, é realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir o sofrimento delas, e eu acho que a política, eu tenho certeza que a política é a maneira mais eficaz de isso acontecer quando é conduzida por pessoas certas, com boa vontade de fazer realmente o que é correto e vocacionadas nesse sentido. Eu observo muito que vocês, tanto você, Bruna, como também o vereador Cacá Gadelha, são dois parlamentares bastante combativos, bastante atuantes dentro do parlamento. E uma questão que a gente sempre discute, principalmente, é com a qualificação do parlamento. A política brasileira, de certa forma, ela tem sido muito questionada, injustiçada, de certa forma, em relação à posição e o pensamento dos parlamentares. No caso de política, como você bem colocou, sendo sacerdotes, é necessário que haja, tanto por parte de Bruna como do próprio vereador Cacá Gadelha, uma melhor qualificação do parlamento? Olha, Paulo, eu acho que para exercer qualquer função, a gente tem que estar apto para tal. Por exemplo, a gente termina o curso de Direito e, logicamente, a gente tem que ter a OAB para exercer a nossa profissão. E assim eu vejo, vereadora Bruna, que isso poderia se estender para todas as profissões. Então, para você ser vereador, para ser um deputado, para ser um senador, qualquer cargo, né, que você vai representar, acho que primeiramente você precisa conhecer a Constituição Federal. E isso não é preciso você ser advogado, não é preciso você ter curso superior, não é preciso você ter um doutorado ou um mestrado. Basta você ler e ter um amplo entendimento das coisas, pelo menos básico, né? Então, assim, eu acho que para entrar, eu vou falar aqui da nossa realidade local, que a gente está tratando de uma eleição municipal, eleição de prefeito e, logicamente, das 15 vagas que irão concorrer ao Legislativo Municipal. Então, creio que essas pessoas devam estar preparadas, conhecer a Constituição Federal, conhecer a Constituição Estadual, a nossa lei orgânica municipal, o regimento interno da Câmara Municipal, o código de ética e decoro parlamentar que existe na Câmara Municipal. Então, tudo isso faz parte. Então, obrigatoriamente, quem está concorrendo tem que conhecer essas ferramentas para poder ter um exercício amplo do mandato e falar, Bruna, com autoridade, ali quando for usar a tribuna, quando for fazer uma parte, quando levar um tema para ser discutido, um projeto de lei, um requerimento de extrema relevância, né? E não apenas estar em um palanque, dizer que é o novo, que é o jovem, não é por aí. Entendeu? Acho que eu entendo política dessa forma e para representar o povo, que é extremamente importante. Está ali no artigo 29 e seguintes da Constituição Federal a função de um legislador municipal, de um parlamentar. Então, tem que conhecer amplamente tudo isso e ver a importância que é para uma cidade. Por exemplo, vai se votar um imposto municipal, tem que ser aprovado pela Câmara Municipal. As políticas públicas locais, convênios com o governo estadual, federal, emendas parlamentares que vêm para a cidade, algum outro convênio importante e tal, as autarquias, tudo isso passa pela discussão no Legislativo. O importante é discutir. Eu tenho algo com a vereadora Bruna, bem interessante, que nós passamos muito tempo juntos na oposição e depois em lados opostos, né? Ela
praticamente na liderança do governo e eu na oposição, onde nós travamos e debates, né, que isso é salutar para o legislativo. Não tem sentido numa casa legislativa se não existe um debate de qualidade. Tem que ter debate de qualidade. Mas as nossas diferenças eram ali no debate, né? Era ali naquela hora. São temas que cada um tinha a sua opinião, mas a gente passou mais tempo junto em bancadas do que propriamente separado, né, vereadora? A gente foi da oposição muito tempo. Eu tive o prazer de ser líder da vereadora Bruna Veras e como líder testemunho a sua competência. Ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a vereadora Bruna Veras, ela mesma que emite os seus pareceres em todos os projetos que ela é relatora, que passa pela comissão, ela faz questão de elaborar os pareceres, ela não outorga esse poder para outras pessoas, né, porque tem o procurador da casa, tem o secretário da casa, mas ela faz questão de fazer. Então, isso mostra a responsabilidade da parlamentar com a casa, com o legislativo. Isso mostra respeito. Então, isso é uma das questões que fez com que a gente, na nossa decisão, optasse pela qualidade, pela representatividade do legislativo local. Eu faço minhas as palavras de Cacá e gostaria também, gosto desse assunto, quando a gente fala nessa questão da qualificação, evidentemente ninguém está desmerecendo quem tem um curso superior, quem não tem, até porque o presidente da República hoje, exatamente, nós sabemos bem quem é, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e Luiz Inácio Lula da Silva, Lula não tem nenhum curso superior, Cacá, e isso não faz dele uma mas pessoa conhece pior. Política como ninguém, né? É aí onde eu quero chegar, mas não é pior nem melhor do que ninguém no debate, ao contrário, no debate político ele dá o show em muitas mestrandos e doutorandos por aí afora. Então, assim, o que eu quero dizer com essa questão da qualificação é que é de extrema importância, e Cacá usou muito bem o termo, da responsabilidade. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós fazemos. Meu avô dizia que quem tem vontade já tem a metade, né? Então, quando a gente se predispõe a fazer qualquer coisa na vida, na política não pode ser diferente, né? Não deve ser diferente, né? Qualquer coisa na vida a gente tem que minimamente ter senso de responsabilidade com aquele assunto. Por exemplo, aqui esse estúdio, diga-se de passagem, muito bem equipado, dá os parabéns aqui ao nosso amigo Iago, muito bem equipado, muito bem estruturado, mas Iago, para fazer isso aqui, ele tem a responsabilidade de quê? De saber o que está fazendo. Ele entende o que ele está fazendo. Se não entende, vai buscar saber, vai procurar saber. Então, na política, da mesma forma, jornalismo, do mesmo modo. Você pode não ter uma faculdade de jornalismo, mas você é um jornalista, porque você faz jornalismo no seu cotidiano. Mas para fazer, você procura minimamente entender do assunto. Procura saber como é que faz, as perguntas e tal, como é que se posiciona. Na política não é diferente. Na Câmara, não é porque nós somos um parlamento mirim que a gente pode chegar lá de todo jeito. Existe uma formalidade para isso. Existe uma formalidade que existe nos protocolos que precisam e devem ser obedecidos, porque senão vira casa da mãe Jona, né? E aí a gente precisa também ter responsabilidade e senso, como Cacá disse, qualificação nessa questão das demandas, nessa questão do debate. Cacá muito bem falou quando dos embates, das discussões, dos debates políticos na Câmara, Paulo. Muitas vezes são nesses entraves que sai a solução para determinado tipo de assunto. Me lembro muito bem daquele projeto, Cacá, dos agentes, Paulo, que estava presente. Exatamente. Foi um projeto que no início era de iniciativa do vereador lá na Câmara, e do início eu conversei, inclusive você estava presente, Paulo, Cacá estava, o presidente da casa estava presente, eu disse, olha, isso aqui de iniciativa do Legislativo não vai sair do papel. Então a gente precisa ver um modo aí disso vindo do Executivo, porque vai funcionar dessa forma. E foi no debate, foi nas discussões, foram nas reuniões internas que saiu a solução e o projeto realmente saiu do papel. Da maneira, escutando
o lado da situação, escutando o lado da oposição, ouvindo os agentes, as pessoas que seriam contempladas com isso, houve toda uma discussão e um debate nesse sentido. As pessoas têm que ter, isso é o que? É o que? Responsabilidade com aquilo que você faz. Então, no Parlamento de Sousa, em uma cidade como Sousa, o vereador Cacá sabe muito bem disso, Sousa exporta talento. Eu gosto de dizer que Sousa exporta talento em todas as áreas. Seja no empreendedorismo, no futebol, na política, então nem se fala. Nós temos o eterno governador Antônio Mariz, que ele é quem, vamos dizer assim, o líder, né, assim, é a maior referência, isso, Cacá, você falou a palavra certa, a maior referência da cidade de Sousa, levou o nome da cidade para o Brasil inteiro, né, enfim, então nós temos, como ele tem tantos outros, tem o eterno senador Marcos Gadelha, isso, o eterno senador Marcos Gadelha também. Então nós temos políticos renomados na cidade. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. Temos que, apesar de que isso é um debate, inclusive é um debate, né, Cacá? Que Cacá, diga-se de passagem, é o vereador que sempre levanta essa pauta necessária, inclusive, na Câmara, quando fala da necessidade da representatividade de Sousa na Assembleia, na Câmara Federal, que nós sempre tivemos, né, ao longo da história, que de uns tempos para cá tem diminuído bastante. Então, assim, a necessidade da gente manter isso sempre vivo vai muito dessa questão de você ter uma qualificação, de você ter uma responsabilidade. A qualificação, repito, é necessária, mas mais do que a qualificação, eu acredito, como o Cacá falou, é você ter responsabilidade. Porque você pode não ter, vamos dizer assim, um curso superior, mas se você tiver responsabilidade com aquilo que você faz, isso aí já é meio caminho andado, né? Já mostra realmente a boa intenção em você estar realmente realizando determinado tipo de assunto. E na política não pode ser diferente. Nós temos, inclusive, Cacá falou, na hora que ele estava falando aí, eu me lembrei de um projeto, Cacá, que eu fui até nessa questão de você entender a questão da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal, Paulo. Eu me lembro que eu fui na UFCG, aqui em Sousa, falei com o coordenador do curso de Direito, fui lá, fiz umas reuniões com ele para ver a questão da possibilidade da gente trazer o pessoal que trabalha com projeto de extensão lá, Cacá, na faculdade, que existe esse projeto de extensão, para contar pontos para os alunos de Direito aqui na cidade de Sousa, e também esses alunos ver a possibilidade de levar, por exemplo, conhecimentos gerais de direito do consumidor, da Constituição Federal, para as escolas públicas municipais e estaduais também. Demais. Né? Porque é tão importante você saber quais são os seus direitos, na mesma proporção você também entender os seus deveres. Os deveres, exatamente. Não adianta você só saber seus direitos se você não entende os seus deveres. Então, pensando nisso, eu falei com o pessoal da coordenação lá da UFCG, do curso de Direito, para pegar esses alunos da extensão, alunos de extensão, e trazê-los para as escolas públicas municipais e estaduais. Infelizmente, para você ver como é. Às vezes você tem a boa intenção. Infelizmente, na época, eu fazia parte da oposição, na época, e esse projeto de lei ele foi derrubado. Mas a gente como a gente não desiste fácil das coisas, muito dentro, em breve, trarei novamente esse projeto com algumas modificações, né, para apresentá-lo novamente, e se Deus quiser, esse projeto passará, porque começa da base, né? Começa da base. Você tem a idade mínima para você disputar um cargo, para você exercê-lo. Então, para isso, a gente precisa conscientizar essas crianças, esses adolescentes, que eles possam passar a entender realmente dos seus direitos, mas que também entender de uma maneira muito clara também os deveres. E eu acho que isso começa a base fundamental de tudo isso que a gente está falando, é a educação, né? Então, essa pauta é de extrema importância e ela está intrinsecamente ligada a essa questão da base, que é na educação. E a gente sabe das falhas que existe a educação pública, não só na cidade de Sousa, no Brasil de uma maneira geral, né? E a gente precisa
fazer esse trabalho de formiguinha, para que a gente tenha mais na frente pessoas do quilate do vereador Cacá lá na Câmara Municipal, discutindo, debatendo, elaborando projetos e trazendo para a população a solução melhor para ela. Bruna, mais de 47%, ou melhor, 47 mil eleitores na cidade de Souza, cerca de mais de 51% mulheres. Nós já tivemos várias vereadoras na Câmara Municipal de Souza. Qual a importância de Bruna Veras com esse lado combativo, com esse lado presente do parlamentar junto à Câmara Municipal de Souza tem numa Câmara de Vereadores como a nossa aqui na cidade de Souza? Como o Cacá disse, Cacá foi, antes de responder sua pergunta, Cacá, ele não sabe, mas ele foi de extrema importância no meu início lá na Câmara Municipal, porque você chega verdinho, né, Paulo, como tudo na vida. Você chega, por mais que você tenha uma bagagem, mas o dia a dia da Câmara Municipal funciona de uma maneira diferente daquele que você pensa, os trabalhos, né, e aí você observa os veteranos, e os veteranos, evidentemente, de qualidade, né, os veteranos qualificados, e Cacá foi um deles. Eu observava muito a maneira que o vereador se comportava, eu observava muito a maneira que o vereador combatia, defendia. Eu tinha como exemplo meu pai. Meu pai sempre foi também um vereador, Dedé Vera sempre foi um vereador muito combativo. Me lembro de João Pessoa, eu me lembro de quando estudava em João Pessoa, às vezes as pessoas perguntavam, e estavam, minha família sempre teve uma ligação muito forte com a política, não só municipal, mas de uma maneira geral, do estado. Acompanhei muitos debates entre ele, Mozinho, o Cacá. E assim, o nome de Dedé Veras ecoava realmente e extrapolava os limites da cidade de Souza. Cidades como Pombal, próprio João Pessoa, Cajazeiras, na época que eu advogava nessas cidades, quando perguntava aqui na região principalmente, quando perguntava de onde eu era, de quem era filho, quando eu dizia, conheço demais, Dedé Veras sempre foi um vereador. Você é filha de Dedé Veras, então assim, sempre foi realmente um exemplo para mim muito forte, a vida pública que meu pai exerceu na cidade de Souza. Mas quando eu cheguei na Câmara Legislativa, quem estava lá era Cacá. Cacá, e ele já atuou de maneira também combativa com meu pai em lados opostos, né, Cacá? Exatamente. E aí eu prestava atenção muito na maneira que Cacá conduzia os trabalhos, na maneira do zelo que Cacá sempre teve e tem com a questão da obediência à lei, à formalidade, à lei orgânica, ao regimento interno. Cacá é um vereador que sempre que tem alguma coisa diferente do que está no regimento interno, ele é o primeiro a levantar a voz e dizer, isso está errado, isso não pode, artigo tal, e ele faz a referência correta. Então, assim, sempre foi, Obrigado, Cacá, um exemplo para mim nesse sentido demais. A maneira como ele disponibilizava dos trabalhos lá na Câmara, a enciclopédia que ele tinha na cabeça de tudo que já se passou na Câmara. Cacá, assim, a exemplo de Thales, o seu irmão, são pessoas que você que tiver alguma dúvida, Paulo, se você tiver alguma dúvida, o vereador Aldeone sempre, como é Cacá, que ano foi esse, que pessoa foi essa, que político foi esse, ele sempre tinha na ponta da língua o exato momento, o ano, o fato, quem estava envolvido. Então, assim, é uma pessoa que é necessária na vida pública souzense. Como ele disse, ele deu uma pausa. Quem é político nunca deixa de ser. Ele deu uma pausa. O amanhã é muito promissor para ele, ele sabe disso. Eu já conversei com ele internamente isso, já disse isso a ele. E ele é necessário. Não pode, nem vai se afastar da vida pública, tendo em vista toda essa bagagem que ele tem, a necessidade que ele tem, que a política tem na presença dele aqui na cidade de Souza. E aí a gente precisa de ter essas referências na vida pública, e falar de si é muito ruim, como o Cacá disse, mas a mulher, ela é necessária na vida pública, porque é inerente à mulher, Paulo, a sensibilidade, principalmente com as causas sociais, com as crianças, com os jovens, né, com os adolescentes, com a mulher propriamente dita, de uma maneira geral. O homem, não estou dizendo que o homem não tem essa sensibilidade,
mas a mulher, ela geralmente traz consigo uma sensibilidade que é mais em determinados temas que o homem inerente à condição do ser humano homem, né? Não tem. Quando eu entrei para a vida pública, Paulo, eu sabia das minhas limitações, mas também sabia da minha abrangência, né? A política, eu sempre gosto de falar desse tema, e uma vez eu citei isso numa reunião, Cacá estava presente também. A política é um ambiente eminentemente masculino, né? A mulher começou a votar um dia desse, né? Século passado, por volta dos anos 20. Isso. E ter direito de voto e votar, enfim. E por conta disso, historicamente falando, a política é um ambiente eminentemente masculino. Então a mulher, quando ela entra para a política, ela vai entender que vai subir no palanque, ela vai entender que vai ganhando a eleição, vão haver debates e a mulher vai discutir de igual para igual, né? A mulher vai discutir de igual para igual, e é bom que isso aconteça. Eu não gosto de usar a bandeira política da mulher, da necessidade da mulher, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro, de usar a bandeira política da mulher nos debates e tudo para se privilegiar diante disso. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que, se você está lá, você tem que estar disposto e disponível e saber entender que vai discutir de igual para igual. Que vai travar discussões sérias, vai travar debates sérios com seus oponentes, que na grande maioria das vezes, por ser um ambiente historicamente masculino, será um homem. E isso não vai fazer de você nem melhor e nem pior. Você tem que estar lá no pé de igualdade nesse sentido. Então, não adianta, tem gente, infelizmente, que usa das bandeiras para se vitimizar. Porque eu sou mulher. Não. Por mais que o cenário indique que isso esteja acontecendo, mas a minha obrigação enquanto mulher é de sair desse cenário e ir para o combate de igual para igual. Eu acho que foi isso e é isso que eu tento fazer na Câmara Municipal. Eu não uso esse subterfúgio para dizer que, por exemplo, porque eu sou mulher, que esse tipo de debate não vai, eu não vou entrar nele, ou então o meu colega, meu companheiro está lá discutindo comigo porque ele é homem, eu sou mulher, e isso vai... Não, de forma alguma. Sempre, inclusive, na minha primeira legislatura, só tinha eu de mulher, né, Cacá? Agora tem a vereadora Lana, mas sempre, todos os meus entraves e todos os meus debates foram com os companheiros, amigos, companheiros lá na hora, homens. Eu discutia, eu debatia de igual para igual. Diga-se de passagem, nenhum companheiro, tanto de situação quanto de oposição, nenhum colega meu nunca me desrespeitou nesse sentido. Sempre tive o total acesso ao microfone, aos debates e sempre teve interação também com as minhas falas. É importante, nunca fiquei falando sozinho, muito pelo contrário. Mas isso é uma construção, né, Cacá? Isso é uma construção. Você chega no ambiente, você vai se familiarizando com ele, e vai construindo e vai tendo lá o seu lugar de fala, né? E os colegas parlamentares vão respeitando isso, vão entendendo que você também está ali para melhorar, para construir, para discutir, para debater e para trazer realmente, de fato, o melhor para a cidade. Então, eu acho que a mulher é de extrema importância no meio público, na política. Né? De extrema importância, pelo que ela representa, né? Pelas causas que ela traz consigo. Todo mundo tem uma bandeira específica a defender. Evidentemente que o da mulher tem que ser a mulher. Aqui em Souza eu já tive a oportunidade de ir mais para frente, a gente pode falar nisso, de apresentar alguns projetos inerentes à mulher aqui na cidade de Souza, mas também projetos como esse que eu acabei de falar aqui, dos projetos de extensão da faculdade, levar da educação, evidentemente na saúde, da criança, do adolescente. Então, assim, nós temos temas que cada um considera o seu grau de importância. Comigo não pode ser diferente, nem é diferente do que o vereador Cacá também gosta de defender na Câmara. Então, a mulher
ela não só, ela é não só importante de uma maneira geral, como ela é preponderante na vida pública. E a legislação hoje trabalha muito a favor disso, né, Cacá? Às vezes até a gente discute, rapaz, isso está errado, tá a favor, tem um certo favorecimento e tal, mas a gente entende, isso é uma coisa que é construída. Talvez mais na frente a gente consiga ter esse pé de igualdade, porque que bom seria que realmente na prática, né, Cacá, fosse realmente essa igualdade que a gente planta na nossa cabeça, mas infelizmente as leis estão aí justamente para ter que dizer, olha, não é assim, é assado, porque no cotidiano da sociedade não acontecem as coisas como deveriam, e as leis estão aí para isso, para infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, para gerir e para dar encaminhamento a esse tipo de condução, né? Hoje a legislação ajuda muito, é verdade, na questão de inserir a mulher na vida pública, mas a gente ainda tem muita coisa para andar e conquistar ainda para frente. Cacá, você decidiu nessa campanha dar uma pausa. Você decidiu que não estava num momento ideal para você disputar as eleições de 2024 e decidiu apoiar a vereadora Bruna Vera. Você já foi presidente da casa, você já foi situação, você já foi oposição. Cacá Gadelha, qual a experiência que você tira de tudo isso, principalmente num momento eleitoral como esse, que você decide não disputar essa eleição? Olha, Paulo, eu acho que na vida, como eu disse anteriormente, a gente tem que pensar em todas as situações. Eu me lembro muito bem que teve uma eleição, vereadora Bruna, que Paulo Maluf disputou, né, para presidente da República. Eu acho que foi 89 a primeira, aí depois ele disputou o governo de São Paulo, ele não conseguiu êxito. Aí ele olhou assim e disse, se você somar os votos do governador de Santa Catarina, do governador, aí citou mais 2 estados, eu obtive mais votos do que eles, lógico, São Paulo é um estado bem maior. E o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente não só ganha na política quando a gente ganha a eleição, a gente ganha quando a gente escolhe pessoas certas para votar ali naquele momento. Então, assim, é essencial ter dado essa pausa para a minha vida pessoal, né, profissional, né, eu acho que são 16 anos de casa legislativa, como você bem disse, fui presidente de comissão de Constituição e Justiça, fui de comissão de orçamento, fui líder de oposição, já fui líder de governo. Então, assim, o que tinha de fazer no legislativo eu fiz, deixei minha marca. Acho que entro definitivamente para a história do legislativo. A vereadora Bruna é testemunha disso, com aquela questão das emendas impositivas, que é uma luta que eu travei na casa desde 2017, que só vim conseguir agora em junho de 2024, com a assinatura de todos os parlamentares, né? Então, assim, tem hora que a gente tem que jogar com o regimento, a gente tem que jogar com a lei orgânica do município para você conseguir um objetivo. Então, por isso que no Congresso Nacional, nas pautas, existe os temas, tem hora que a bancada está em obstrução, tem isso, aquilo, outro. Então, a gente tem que aplicar aquilo por analogia, né? Já que não tem no regimento da casa, na lei orgânica, alguma brecha, alguma coisa para a gente fazer, a gente traz o que existe, né, por analogia e aplica aqui na nossa realidade local. Mas eu acho, Paulo, que essa pausa, ela se faz necessária nesse momento. Eu acho que a Câmara continua muito bem representada com meu nome, com a vereadora Bruna Veras. Acho que a sociedade vai agora, dia 6, fazer um julgamento dos atuais parlamentares. É bom e que a sociedade lembre também que o Legislativo não vai ter mais a presença do vereador Aldeone Abrantes, né, que é um vereador com 11 mandatos, um camarada extremamente preparado, atuante, é um camarada que eu digo a ele constantemente, que já deveria ter disputado outras eleições, para prefeito de Sousa, para deputado, enfim, né, pelo conhecimento que ele tem no estado da Paraíba, assim como
vereador Dedé Veras, eles foram eu tive o prazer de ser colega dos dois. Então, assim, com o Dedé eu tenho uma história muito interessante, porque a gente fazia oposição, mas sempre fomos muito amigos, né? E teve naquela mudança de governo ali que Cássio sai, que entra Maranhão, o diretor regional da CAGEP era o vereador Dedé Veras. Quem substituiu o vereador Dedé Veras naquela ocasião fui eu, né? Então, assim, por onde a gerência regional do Rio do Peixe, na época, eu não sei hoje, vereadora Bruna, comandava 23 municípios. E onde eu andava, onde eu passava, em toda a região, as pessoas falavam muito bem de Dedé Veras. Então, eu me sentia na obrigação de fazer um trabalho tão bom quanto o dele, né? E que ele fez, os amigos lá que ele deixou e tal, porque ele teve muito mais tempo do que eu, né, à frente ali, ele tinha uma experiência maior, até porque ele é engenheiro, né, e eu não sou, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer também um bom trabalho ali. Então, Paulo, assim, para pouca idade, que eu considero ainda 51 anos de idade, eu me considero ainda muito jovem, né, o futuro pela frente, tem gente ainda iniciando na política com essa idade, né? Eu já tenho 4 mandatos, como disse aqui anteriormente, já ocupei outras funções, já fui aqui vice-presidente da OAB local, já assumi provisoriamente a presidência da OAB, já fui assessor de Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, enfim, tem um secretário municipal, enfim, tem muita coisa que já passou, né? Então, assim, é hora da gente dar esse tempo, dessa trégua, né? E ver outras questões. Como eu digo sempre, a vereadora Bruna ela tem um potencial para ir mais longe, não só como vereadora, ela tem um potencial para uma chapa executiva lá na frente, para disputar propriamente um mandato até a nível estadual. A vereadora Bruna é sobrinha, né, de Luciano Cartacho, todo mundo conhece, prefeito 2 vezes da capital, ela foi muito feliz quando ela disse que Souza exporta talento, né? Então Souza exportou esse talento para a capital, né? E tanto é que ele foi eleito e reeleito prefeito de João Pessoa. Não é fácil, eu estou falando da capital do estado, né? Então teve uma eleição que o Luciano ganhou no primeiro turno. Então, assim, não é fácil você administrar uma capital e ganhar uma eleição no primeiro turno. Então, assim, tradição ela tem, ela é sobrinha de Dr. Clarence Pires, né, que foi prefeito de Souza, foi deputado estadual, um médico brilhante, né? Então, nós somos primos, né? Nós somos Sá, né? A gente esqueceu de dizer aqui esse detalhe, né? Porque as pessoas veem só o sobrenome da família, né? Vê lá, Cacá Gadelha, aí Bruna Veras, né? Mas Bruna é Sá. Bruna Pires de Sá, Adilmar de Sá Gadelha, né? Então nós somos primos. A mãe, o pai de Bruna, o avô de Bruna, saudosa memória, Célio Pires de Sá, né? É primo próximo da minha mãe, do meu avô de Djalma Sá, senão eram muito amigos, né? Então, assim, a política de Souza, como ela é muito arraigada lá atrás, agora não, no decorrer do tempo ela vem ficando mais suavizada, né, vereadora? Então, assim, aí as pessoas ficavam-se muito. Exatamente, era muito ligado à família, então tinha um histórico de lado contrário. Quem era Sá não falava com Gadelha. Só que nós somos primos próximos, né? Então, assim, isso também facilita o nosso entendimento político, logicamente, e tal. E aqui é bom porque foi as coisas muito transparente. E o que mais pesa em tudo isso aí é saber que essa representatividade na Câmara Municipal, logicamente, a vereadora Bruna, através do seu número 40999, vai ter um julgamento popular, né, no dia 6 de outubro, e a população vai julgar o trabalho dela. Logicamente, junto com o trabalho dela, vai julgar as pessoas que estão ao lado dela, né, que são pessoas de bem, que impunham essa bandeira, né? A vereadora Bruna tem a mãe dela, né, Liliana, uma pessoa extremamente querida na cidade, gosta muito de política, né? E o pai dela também, Dedé, o esposo dela, Marquinhos, enfim, é uma história que nós temos, conseguindo os meus amigos todos, eu não estou tendo nenhuma dificuldade, tipo como o meu irmão Thales Gadelha, eu vou citar aqui alguns nomes, como o doutor Valderedo, como Toró para Torá, e tantos outros amigos aí que estão chegando para somar, né, nessa cadeia de apoios
a vereadora Bruna Veras. Por quê? Pela facilidade, doutor Leivas, advogado, a facilidade que tem, né? Porque Bruna, não só pela competência, mas ela é muito boa de visita, porque ela argumenta bem, ela explica bem nas casas o que fazer como no mandato, como proceder no mandato. Então, é dessa forma que a gente faz política. E dentro disso tudo, a gente tende a marchar junto, a estar em outras eleições tentando novos espaços, né? Porque compromisso político é isso. Eu acho que Souza cresceu. Interessante, vereadora Bruna, que Salomão dizia isso lá atrás. Isso eu vi dele em 2004. Ele falou que a campanha de vereador em Souza, depois de 2016, depois de 2020, ficará uma eleição similar a uma eleição de deputado estadual. E é o que a gente está vendo hoje. Antigamente, eu vou falar para 2008. Em 2008 eu conseguia ir a todos os locais. Hoje, Bruna sabe bem disso e ela tem que dividir. Né? Ela tem que estar num canto, o Marquinhos está em outro, eu estou em outro, né? As pessoas que ligadas a ela estão em outro lugar. Mas para a gente fazendo o somatório, a logística, né? Porque a cidade cresceu muito. Nós estamos numa cidade, Paulo, que em 2010, eu vou falar pela ETA, né? Que é a estação de tratamento de água aqui da nossa cidade. Né? Então, em 2010, quando ela foi inaugurada para, aqui na cidade, atender Souza, que tinha 14 bairros. Hoje a cidade tem 28 bairros. Né? Cresceu 18 bairros em 14 anos. Né? Então, é uma cidade hoje que cresceu muito, então ela tem que estar bem representada. Souza vai discutir. Ontem, na Câmara Municipal, o vereador Aldeone apresentou um requerimento extremamente interessante, que é a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente. Muito interessante para a cidade de Souza. Né? Por quê? Porque Souza tem a região ali de São Gonçalo, o perímetro todo irrigado, tem as várzeas de Souza, e precisa de uma política pública voltada para esse setor. Né? Então, é importante demais. Então, é a cidade que cresce, que necessita. E o próprio meio ambiente da Pede exatamente, precisa, logicamente precisa. Revista, questão do DAESA também. Então, são coisas assim que a gente tem que pensar lá na frente. A gente tem que pensar no futuro. E para tudo isso também, a gente tem que estar alinhado, né, junto com a vereadora, também com um camarada que a gente fez a opção de votar para prefeito, né, que é doutor Helder, jovem, 40 anos de idade, conhece essa cidade como ninguém, tem uma experiência de 8 anos como chefe de gabinete, conhece os problemas da cidade, conhece os meandros já de Brasília, devido ao seu trânsito lá, representando o prefeito Fábio Tairone, João Pessoa também, o seu trânsito lá. Enfim, eu acho que essa sintonia ela tem que prevalecer. Não que o legislativo tenha que ser subserviente ao executivo, não, muito pelo contrário. Os poderes são harmônicos, independentes entre si, mas, porém, se puder tá ali junto com um discurso uniforme, né? Alinhado, é mais importante para a cidade, né? O crescimento. E aí, quem ganha com isso? Quem ganha com isso é toda a população. Né, porque passa a ter representantes de qualidade e falando a linguagem do povo. Porque, como a vereadora Bruna disse, a política é o único meio de transformar a vida das pessoas. E a gente só vai conseguir transformar a vida das pessoas através da política, lógico, com pessoas capacitadas nos representando. Ok, olha, a vereadora Bruna Veras, durante esse mandato, ela teve uma atuação muito firme e forte com a criação da Frente Parlamentar. Também, dentro dessa discussão dentro da Câmara de Vereadores, a Patrulha Maria da Penha. Também teve o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Também teve atuação de destaque em defesa da mulher, crianças e adolescentes. E também a discussão para instalação do Centro de Referência da Mulher. Todas essas lutas, todas essas bandeiras é uma causa da vereadora Bruna Veras. O que mais a vereadora Bruna Veras pode mostrar ou apresentar para a população de Souza no momento de uma campanha como essa, Bruno?
Antes de falar dessas questões, eu preciso e devo agradecer as palavras do meu companheiro e amigo vereador Cacá, né, que quando a gente falar de si, a gente esquece até o que vai, até o histórico que a gente precisa frisar, mas Cacá faz isso brilhantemente, com dinamismo inigualável, assim como ele tem também, e eu não posso deixar de citá-lo aqui nessa entrevista, e eu dizia isso a ele antes da entrevista começar, eu comentava até com você, Paulo, da questão do que representa não só Cacá, mas do seu irmão também, Thales Gadelha. Thales, eu considero Thales um comentarista, analista político sem igual a nível de hoje na Paraíba. Thales é um talento que Souza tem e precisa exportar, assim como os demais. Não pode desperdiçar o talento que Thales Gadelha tem. Thales Gadelha tem um jornalista afiado. Thales é advogado. Aí a gente volta para aquela questão da qualificação, mas principalmente da responsabilidade. Thales é advogado, mas é um jornalista como poucos. Né? Um comentarista, analista político como pouco. Acho que na Paraíba, como poucos não, inigualável a nível de Paraíba. Né? Ele entende muito bem da questão local, entende muito bem da questão estadual e nacional. Né? Então, Cacá e Thales têm uma referência muito grande nesse sentido, filhos de Cozinho, do Dr. Cozinho, que dispensa comentários aqui para quem está nos escutando. Né? Então, assim, para mim é um motivo de honra, eu fico muito lisonjeada, Paulo, de receber esse apoio de Cacá, de Thales, de toda a sua família, né? Porque são pessoas que têm responsabilidade com aquilo que fala e com aquilo que faz. Né? Então, é uma honra, eu fico muito lisonjeado, já disse isso a Cacá, pessoalmente, já disse a Thales também, né? A minha família, de uma maneira geral, quando soube dessa possibilidade de Cacá e Thales vir a juntar, somar, né, nessa campanha, ficaram extremamente satisfeitos, não pelo apoio em si, propriamente falando, não é só o voto, é o que eles carregam com ele, né? É a qualificação, é a responsabilidade. Cacá tem um serviço prestado na cidade de Souza que, se ele for começar a falar aqui, a gente não termina esse podcast nunca, né? Não vai terminar tão cedo. Então, assim, é uma bagagem, fala com propriedade, porque realmente entende do assunto, tem serviço prestado na cidade, foi líder da oposição durante muitos anos na cidade de Souza, carregou nas costas, eu sou testemunha disso, um trabalho árduo, duro, não é fácil fazer oposição. Eu fiz oposição junto com o vereador Cacá aqui na Câmara Municipal, e nós sabemos dos dissabores, nós sabemos das dificuldades de se fazer, principalmente quando a gente enfrenta, né, Cacá, um governo bem avaliado como é o governo de Tairone, hoje na cidade de Souza. Então, é um desafio. E ainda bem que nós fomos desafiados nesse sentido, né, Cacá? A gente acumula esse tipo de trabalho e essa bagagem para a nossa vida pública, né? Porque aí é importante demais, Paulo, você saber atuar em diversas frentes na vida pública. Importantíssimo. Porque você sabe o que você vai discutir, você sabe o que você vai debater, mas você sabe principalmente o que você vai defender. Né? A bandeira e a causa que você vai defender e o motivo pelo qual você está defendendo aquele tipo de assunto. Então é de extrema importância. Político toda hora, né, Cacá? Está de um lado, está do outro. Não sabe aqueles que falam esse tipo de informação da extrema importância que tem esse tipo de posição. É muito importante você militar na vida pública e você entender que na oposição funciona de uma maneira, na situação funciona de outra, e que nesses dois lados você vai procurar um denominador comum, que nesses dois lados você vai procurar estabelecer uma situação favorável para a população. Porque o nosso desafio enquanto oposição era o quê? Era trazer para a população as falhas e aquilo ali ajustar para melhorar essa vida das pessoas. E na situação continua da mesma forma. Você precisa apontar os acertos
e melhorá-lo se necessário. E trazer também as falhas que você conhece, que você tem conhecimento, para que aquilo ali agregue no governo e a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Então, é de extrema importância saber fazer esse trabalho. E Cacá fez isso com muita maestria. Foi meu líder da oposição durante 6 anos. E enfrentou isso de uma maneira com muita altivez, com muita responsabilidade e com muito trabalho. Fazer oposição em Souza não é uma tarefa de fácil quando se enfrenta um governo muito bem avaliado, repito, como é o governo do atual prefeito Fábio Tairone. Mas voltando aí aos seus questionamentos, a esse assunto, a mulher, como eu falei, seria de extrema irresponsabilidade minha se eu não trouxesse esses temas para a Câmara, né? Pelo fato de eu ser nitidamente e essencialmente uma mulher, né? Então, assim, as pautas das mulheres, a pauta da mulher, ela sempre será primordial no meu mandato. Que a gente tem a questão da Patrulha Maria da Penha. Fazer o projeto, Paulo, é importante. Debater é importante, mas mais importante do que isso é buscá-lo executar. Então, a gente precisa colocar algumas questões em exercício, precisa colocá-los em ação. E essa pauta dessa mulher, se Deus quiser, no próximo governo, com nosso futuro prefeito Helder Carvalho, terei a oportunidade de trazer outros assuntos inerentes à pauta da mulher aqui na cidade de Souza. Esse centro de referência, inclusive, Paulo, da mulher, é um centro que eu vou buscá-lo implantar aqui na cidade de Souza. Nós temos na cidade vizinha de Cajazeiras já o centro de referência da mulher. É importantíssimo que isso se concretize aqui na cidade de Souza, como também a questão da Patrulha Maria da Penha, que tem, inclusive, no estado da Paraíba. Né? No estado da Paraíba já existe essa Patrulha Maria da Penha. Eu me lembro que, numa discussão, agora, esse ano, há uns meses atrás, na Câmara, eu presidi uma sessão. Inclusive, vereadora Bruna, viu o governo de São Paulo, né, falando da Patrulha Maria da Penha em todo o estado, né, de São Paulo. Então, assim, isso é uma coisa que Souza saiu na frente, através de um projeto de sua autoria. Então, mostra que aquilo que é copiado é interessante. É como um projeto, Bruno, a gente vai bater um pouquinho de bola aqui. É um projeto que eu apresentei junto à Câmara Municipal e foi aprovado, que é para que, quando as pessoas fossem pegar o seu remédio, Paulo, na farmácia básica, a pessoa ter disponibilizado o estoque, né, lá no site, né, da Secretaria de Saúde, porque a pessoa já saberia se existe ou não o remédio para não dar aquela viagem perdida. Muitas vezes a pessoa é idosa, tem um problema, dificuldade de sair de casa, tem que pagar um mototáxi, né? A gente sabe, a gente vive, né, tem uma comorbidade e tal, e hoje no celular você consegue muita coisa fazer, né? Então, assim, eu vi esse Marcos Beltrão apresentando esse projeto na Câmara Federal. Então, isso para mim é motivo de orgulho. Como vou chamar de Vossa Excelência, não, que a gente está na Câmara. Isso para você também, Bruno, deve ser um orgulho, né? Deve ser um orgulho para você também. Ver São Paulo, né, tendo a Patrulha Maria da Penha. Por exemplo, aqui na nossa cidade, no interior da Paraíba. Exatamente. Então, assim, são questões necessárias, né, à sociedade pela qual nós estamos inseridas hoje. Infelizmente, nós temos que criar esse tipo de ações para coibir a violência contra a mulher, que é um assunto, inclusive nós estamos no Agosto Lilás, né, que levanta essa bandeira dessa questão da violência contra a mulher. E eu dizia à delegada, a doutora Patrícia, numa última audiência pública que nós tivemos da causa LGBTQIA+, com Bosquinho, Felipe, com várias pessoas, Paulino, com Davi, com várias pessoas que estavam lá conosco, e eu dizia que como é outra bandeira, né? E eu dizia que bom seria que se nós não precisarmos, como o ECA, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente também, precisássemos criar leis para corrigir ações que nós, seres humanos, sabemos e temos a consciência de como deve funcionar a vida em sociedade. Mas, infelizmente, né, com o avanço
dos anos, da tecnologia, dos comportamentos, da cultura, de uma maneira geral, a gente precisa de leis, infelizmente, nesse sentido, para orientar o comportamento das pessoas. E aí a gente precisa, cada vez mais, eu espero que daqui a um tempo, né, aí é um sonho meu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que a gente não precise ter que recorrer a sistemas legislativos para gerir o comportamento humano. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje em dia, né? É o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a Lei Maria da Penha, é a Lei contra a Homofobia, porque a gente tem que coibir, Cacá, algo que a gente sabe que não é natural. É natural você bater numa pessoa? Não é natural você bater numa pessoa. Então, assim, esse tipo de prática, infelizmente, tem que ser coagido, tem que ser combatido. Abusiva, né? É uma questão que a sociedade já não aceita mais. Não se processa. Como é que você... Então, assim, essas questões, infelizmente, são as ferramentas, e aí a gente pula para o felizmente, né? Felizmente são as ferramentas, graças a Deus nós temos essas ferramentas, né, a nosso serviço, a nosso favor, Cacá, para que a gente possa realmente coibir esse tipo de situação. Interessante que as pessoas dizem assim, depois da Lei Maria da Penha, piorou a violência. Não. É porque depois da Lei Maria da Penha, as pessoas se encorajaram, né, para denunciar, mas ainda existem números, eu acho que 40, 50 vezes mais de casos que não vão a público, né? Então, só assim, para ilustrar, eu sempre gosto de falar ilustrando, esse método agora recentemente, né, que foi denunciado de João Pessoa, doutor Fernando Cunha Lima, se eu não me engano, João Pessoa, de família tradicional, renomado pediatra na capital, né? Depois que veio à tona um caso, apareceram mais de 30, né? E quantos não tem que as pessoas hoje, vereadora, já são formadas, os pais têm até vergonha que não sabe de falar, né? Então, assim, é preciso que a sociedade também ajude, né? Eu conversava isso também uma certa vez com a delegada Patrícia, a doutora Patrícia. Ela me disse que o pior que tem, Cacá, é que muita gente vai e depois retira. Se bem que hoje tem um mecanismo que já não pode mais, né? Depois que denuncia e tal, enfim, tem que ir até o fim. Mas isso aí é coisa que, como você disse, Bruna, seria bom que não precisasse, mas é um instrumento realmente que tem que ter. Já pensou se nós não tivéssemos no nosso ordenamento jurídico, se não tivéssemos um Código Penal, um Código de Processo Civil, um Código Civil para estabelecer as relações, um Código Comercial para estabelecer, né, as relações entre pessoas, comércio, enfim. Então faz parte. Parte do pressuposto de que as pessoas têm o senso de responsabilidade, têm um comportamento sistematicamente correto, né? Mas infelizmente não funciona assim. As pessoas são, e ainda bem que são diferentes, divergentes, pensam, mas os comportamentos, infelizmente, alguns deles precisam ser coibidos dessa maneira, né? Então, a pauta da mulher, ela será sempre uma bandeira nossa na Câmara Municipal, continuará sendo, assim como a criança e o adolescente, assim como os idosos aqui da nossa cidade, para as pessoas de uma maneira geral. Eu acho que a política, como eu falei e repito, gosto sempre de repetir, ela tem o dom de transformar a vida das pessoas, e se feita com pessoas de responsabilidade, para melhor, né? Então, nada mais natural do que continuar com as pautas, com essa bandeira da mulher na Câmara Municipal, envolvendo todas as áreas dela, na saúde, na educação, né? Trazer outros temas importantes, como bem lembrou Cacá aqui ontem, na sessão na Câmara, o vereador Aldeone Abrantes trouxe uma pauta importante, que é essa questão do meio ambiente, e aí do meio ambiente de uma maneira geral, tratarmos inclusive, Cacá, o lixo, da maneira como ele deve ser tratado aqui na cidade de Sousa. Eu acho que esse é um tema que muitas pessoas, infelizmente, vêm conversando conosco, porque aí eu acho que o município entrega a parte dele, mas nós precisamos, aí a gente volta para as pessoas. Nós precisamos de projetos
educacionais, infelizmente. Parece piada a gente dizer isso, mas a gente precisa educar as pessoas nesse sentido, né? Esse é só um dos temas que a gente irá tratar nesse momento é complicado porque a gente está em campanha, né, Cacá? A gente está em eleição e os trabalhos dão uma diminuída nesse sentido, mas logo passando esses trabalhos eleitorais, nós voltaremos para a Câmara Municipal com esses temas que precisam ser ouvidos e discutidos e debatidos com certa urgência na Câmara Municipal. Cacá, você teve a oportunidade de fazer parte da oposição, foi líder da oposição e agora faz parte da situação. Qual a avaliação que você faz do governo Fábio Tairone nesses últimos 8 anos, principalmente, que tem se colocado o prefeito como mestre de obra da cidade de Sousa, com um volume muito grande de obras? Olha, Paulo, as pessoas às vezes comentam, falam, mas 7 anos e meio liderando a oposição e de repente passa a base do governo, mas as pessoas têm que saber o que existiu por trás, né? Uma série de razões que eu não quero aqui adentrar, é um debate tão aqui esclarecedor, uma conversa boa, eu acho que não cabe, não é o espaço aqui para nenhum tipo de revanchismo, de rancor, muito pelo contrário, eu acho assim, quem fez aqui aqui mesmo, sabe, Paulo, Deus trata de resolver, né? E eu acho que tudo na vida tem o tempo dele, né? Deus talvez tenha usado até isso, para mim, eu digo assim, para que eu faça certas reflexões na minha vida, né? Como o caso de até não disputar as eleições e optar em apoiar Bruna e Helder Carvalho, né? Mas fiz oposição, fiz sim, com a cabeça erguida, como a vereadora Bruna sempre disse aqui, com responsabilidade, com ética, com decência, como também votei inúmeras matérias do governo na Câmara Municipal de Sousa, quando líder da oposição, inclusive a última, no mês de junho, um ano eleitoral, né, que o governo mandou para a Câmara Municipal um convênio com o governo estadual de 3 milhões e 600 mil reais. Eu fui o primeiro a dizer que votava sim. Como é que eu posso votar contra 3 milhões e 600 mil reais, Bruna, que vem para a saúde da minha cidade, para atender as pessoas mais simples? Jamais. Por exemplo, fiz uma crítica ao prefeito da questão de uma clínica médica que tinha na cidade de Juazeiro, que até então eu não tinha conhecimento, né? Peguei a matéria, li, vi, investiguei, fui atrás de que tinha muitas pessoas carentes ali fazendo tratamento, pessoas que com álcool, com drogas, enfim, que eu não quero entrar aqui em detalhe, porque muitos familiares que possam estar me ouvindo interpretem mal, e não é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu critiquei, que foi que o prefeito fez, 15 dias depois, mandou um projeto de lei para a Câmara, regulamentando e fazendo um convênio com essa clínica. Eu fui o primeiro a pedir a palavra e fazer elogio ao prefeito municipal. E foi acompanhado por outros colegas da bancada de oposição. Então, assim, a minha posição sempre foi muito clara e muito transparente, mas não é fácil fazer oposição ao prefeito Fábio Tairone. Ele é um prefeito extremamente operoso. Em 2020, me lembro muito bem, vereadora Bruna, no dia da entrega da minha prestação de contas, eu fui almoçar em um restaurante aqui da cidade. E na saída, encontrei com ele e a sua esposa, né, a doutora Mariana. E lá eles, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, isso, aquilo, outro, tal. E ele olhou, parabenizou pela vitória e disse, você foi um herói, você foi um guerreiro, porque você fez oposição a um governo, Cacá, que tinha 90% de aprovação. Você acredita que eu tinha 90% de aprovação? Eu disse, acredito, você tirou 73% dos votos, como é que você não tinha 90% de aprovação? Lógico, você tinha 90% de aprovação. Você tirou 73% dos votos, né? Então, hoje, a aprovação do prefeito gira em torno de 75% dos votos da cidade, de aprovação na cidade. São quase 500 ruas asfaltadas. O cara sobe no palanque, como ele subiu ontem, lá no Jardim Santana, e diz que vai terminar de asfaltar todo o Jardim Santana. Então as pessoas não duvidam, porque ele diz e faz, né? Então, quando eu critico,
Aí vinha a resposta. Quer dizer, eu fazia o contraponto. Então, eu acho necessário que inclusive Helder Carvalho, se Deus quiser, futuro prefeito de Sousa, tenha o contraponto. É importante que ele tenha um contraponto, porque ninguém pode ficar ali acomodado. Agora tem que saber fazer o contraponto. Tem que fazer com decência, com responsabilidade, com ética, mostrando números, mostrando dados, não subir numa tribuna por subir, falar por falar. Não, até porque se eu estou criticando, eu quero uma resposta para a minha crítica. E a resposta para a minha crítica, ela tem que ser satisfatória. Ela tem que atender as pessoas às quais eu estou ali falando e reivindicando, pedindo por elas, porque eu fui colocado ali para isso. Então, eu estou até 31 de dezembro, estou vereador até 31 de dezembro na cidade de Sousa e eu tenho que cumprir o meu mandato até aquela data. Agora, a partir de 1º de janeiro, aí os novos, né, que entrarem lá na Câmara, espero que a vereadora Bruna reeleita e outros quadros bons, né, que até da oposição, que eleja quadros bons para poder fazer o contraponto, né, não fazer por fazer, enfim. Então é isso, Paulo, ando com a minha cabeça erguida, né, ando com a minha consciência tranquila, coloco a minha cabeça no travesseiro para dormir de forma absolutamente tranquila, que fiz a coisa certa, não tive o reconhecimento necessário, hora nenhuma, as pessoas sabem disso, as pessoas mais próximas a mim sabem disso, a vereadora Bruna sabe disso, né? Aliás, ela sabe desde muito tempo, como outros colegas meus, que eu tenho uma convivência, tenho com todos, mas tem 3 ou 4 que eu tenho uma convivência íntima, assim, de conversar tudo e tal, como eles também comigo, né? O vereador Aldeone sabe, enfim. Então, Paulo, toda ação gera uma reação, né? Então, agora, se a minha reação foi na jugular, aí, permita-me dizer, também é questão de saber a hora de dar a resposta correta, a resposta sincera, mas sem criticar ninguém, sem falar mal de ninguém. O tempo trata de esclarecer, trata de demonstrar, né, os detalhes da coisa. Isso tudo, Paulo, é uma questão de tempo e as pessoas gradativamente vão assimilar o que eu estou dizendo agora. Vereadora, você também fez parte da oposição, hoje compõe a situação. O candidato doutor Helder Carvalho, que está sendo indicado por Fábio Tarone, será, né, com certeza, o sucessor desse projeto que já dura 8 anos. Como é que tem sido para você, enquanto vereadora, que antes da base de oposição, hoje compõe a base de situação, ver essa gestão Fábio Tarone e o futuro, né, com certeza a vitória do Helder Carvalho. Paulo, eu respondendo agora de uma maneira mais direta, eu com muita sinceridade, eu fico muito à vontade. Essa que é a grande verdade, muito à vontade com esse time, com essa turma, com o governo. Para quem não sabe, minha família, né, meu pai de deveras, e aí sempre atuou desse lado, né, Cacá? Desde a época do meu tio, como bem falou, Cacá Clarence Pires, que foi prefeito na cidade de Sousa. Daquele tempo para cá, Dedevera sempre atuou do mesmo lado, com essa turma, vamos dizer assim, que hoje representa a situação aqui na cidade de Sousa. Em 2016, foi a disputa do meu primeiro mandato, eu me elegi vereadora na base da situação com o prefeito Fábio Tarone. No final de 2017 para 2018, houveram algumas divergências que fazem parte da vida pública. Lucélio Cartacho foi candidato a governador aqui na Paraíba e eu, evidentemente, precisava apoiá-lo aqui na cidade de Sousa. Fora essa questão política, houve algumas divergências de governo que aconteceu, que é muito natural, e aí a gente passou da base de situação para a oposição. Tem algumas coisas da condução na política que
foge do seu controle. E essa foi uma. Então, nada contra pessoal, muito pelo contrário. Sempre também, quando estive esses 6 anos na oposição, sempre fiz uma oposição muito responsável contra o atual governo, assim como o vereador Cacá. Não houve nenhum momento de fala meu, posso dizer isso, e a Câmara, as sessões são gravadas, estão aí para provar, nem meu, nem do vereador Cacá, nada de ofensa pessoal absolutamente a ninguém, até porque eu não entendo política dessa forma. Eu entendo política, o debate deve ser e sempre será da política, e tão somente concernente a isso aí. Então, assim, quando eu retorno para a base de situação ano passado, em fevereiro de 2023, eu já fico muito à vontade, porque a minha vida pública foi construída ao lado dessas pessoas, inclusive Helder, que é amigo meu, pessoal, muito antes de ser político, de ser candidato, assim como eu também. Nós tínhamos uma convivência nesse sentido, não só com Helder, mas com algumas pessoas que fazem parte ainda hoje do governo municipal, né? Essas pessoas que integram a equipe do governo municipal. Então eu, com muita sinceridade, fiquei muito à vontade com esse meu retorno para a base de situação, porque, como falei, lá em 2016, me elegi na base de situação com o prefeito Fábio Taironi, e aí nessa oportunidade desse convite de retornar à base de situação, fiquei muito à vontade nesse sentido. Estou na situação, né, Cacá? Desde fevereiro de 2023, Cacá vem agregar, vem somar, né, com esse time agora em 2024. Então, assim, para mim, é um tema muito fácil de conduzir, é algo simples de falar, porque essa é a grande verdade. Estivemos juntos na oposição durante 6 anos, eu e o vereador Cacá. Cacá, como falei, foi líder da oposição durante todo esse tempo, conduziu de forma primorosa e brilhantemente esse trabalho, esse papel dele. Tivemos embates com vereadores de situação, inclusive, a gente às vezes até divergia, né, Cacá? Enquanto mesmo estando de lados similares na oposição, nós divergíamos em alguns temas. E aí isso não fazia de nós, por exemplo, adversários, inimigos, muito pelo contrário. E nós fazíamos parte da mesma bancada. Então, assim, na política você tem que entender, precisa ser estabelecido é necessário ser estabelecido essas diretrizes, situação, oposição, é necessário para a política. Ah, mas é porque não. Tem que ter. Na política você tem que ter um lado. Isso é primordial. Eu gosto de dizer, assim como na fé, ninguém, ou você é quente ou você é gelado. Uma fé morna não existe. Da mesma forma é a política. Ou você é de um lado, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é de um lado, ou você é de outro, ou você é situação, ou você é oposição. Você tem que ter isso definido, porque as pessoas precisam compreender o que é que você está falando, né? E a democracia exige essa nomenclatura. É primordial que haja essa separação bem definida mesmo, né? Porque um governo sem oposição, quem perde é a população. Isso você não tem dúvida, Paulo. Então, como o Cacá bem falou, é necessário que pessoas realmente responsáveis passem a ocupar a bancada de oposição ano que vem. Se Deus quiser, o nosso futuro prefeito Helder Carvalho, que, como Cacá bem frisou aí, uma pessoa extremamente responsável, extremamente competente naquilo que faz, um ser humano altamente sensível às causas sociais e humanas de maneira geral, um cara que escuta as pessoas como poucos, que entende e compreende as pessoas como poucos. Então, assim, eu acho que Souza vai ganhar muito, né? O tema da campanha de Helder Souza ainda maior. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, Paulo, que Souza realmente será ainda maior com Helder prefeito. Nós temos consciência das nossas falhas, né, enquanto pessoas, das nossas limitações, mas sabemos e temos plena convicção de como nós podemos melhorar a vida das pessoas. E Helder tem esse caminho, já como o Cacá falou, muito bem definido, porque ele está inserido no governo há muito tempo e entende e compreende como que se pode chegar nesse objetivo. Então, para mim,
muita satisfação, eu tenho muito orgulho de hoje, junto com o Kaká, fazermos parte da bancada da situação. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é Souza, é a população de maneira geral, porque são cabeças pensantes, são pessoas que realmente têm a vontade de fazer o melhor cada vez mais. Então, eu me sinto muito à vontade, Paulo, nessa situação, com esse cenário que está a política de Souza hoje, e graças a Deus que nós temos Kaká do nosso lado para poder integrar essa bancada de situação, esse time, essa turma, que eu acho que juntas conseguiremos fazer uma Souza, junto com o Helder, uma Souza ainda maior. No finalzinho dessa conversa, com Kaká Gadelha e Bruna Veras, Kaká, seu eleitor, aquela pessoa que confia em você, aquela pessoa que gosta de você, do seu trabalho. Você, dando essa pausa, pede ao seu eleitor que veja hoje a Bruna Veras como representante não só de Kaká Gadelha, mas de todos os projetos que você também levou ali para a Câmara. O que é que você diria nessa parte final? Paulo, eu estou há 16 anos vereador. Então, assim, aprendi a cobrar, a reivindicar, a pedir, a solicitar, a requerer, e apresentar projetos, a usar a tribuna e lá vai. A tribuna eu não vou poder usar, não vou poder ser presidente, não vou poder votar para presidente, mas vou continuar a pedir à vereadora Bruna Veras pelas pautas que eu defendo. Eu fiz compromisso com Bruna nesse sentido, para defender minhas pautas, as minhas ideias, logicamente com a dela, mas poder sugerir e participar, logicamente, do mandato, não só eu, mas todo eleitor, independente que vote nela ou não, porque ela vai ser representante da população, ela é representante da cidade de Souza como um todo. Então eu peço a cada amigo meu que me tem atenção, que me tem consideração, que me tem respeito, que acha que eu fiz algum favor, que eu fiz alguma... que defendi uma bandeira, que solicitei, que falei pelas categorias, que falei aqueles que defendem a causa animal, aquele que defende a questão do funcionalismo público, de todas do meio ambiente, todas as bandeiras lá que eu sempre estava presente. Eu peço para votar aqui, 40999 Bruna Veras, para continuar essa representatividade, não só dela, mas também com o nosso trabalho na Câmara Municipal. E para prefeito, Helder Carvalho, 40, porque Helder representa o sangue, cara jovem, de ideias arejadas, a mente aberta, um cara humano, cara que já fala com você rindo, abraçando, que gosta de estar perto, que gosta do abraço, que gosta do aperto de mão, não é aquele candidato que fica ali fugindo um pouco de você, que não escuta, não gosta de ouvir, não gosta de receber um conselho, uma ideia, enfim. Então, eu acho que Souza precisa disso, precisa de Bruna Veras na Câmara Municipal, precisa de Helder Carvalho na Prefeitura. Esse é o voto de Kaká Gadelha. Bruna, para a gente fechar essa conversa, eu gostaria de saber o que o eleitor que ainda não tem a certeza do voto gostaria de ter da Bruna Veras, candidata a vereadora. Eu posso agradecer aqui, responder a sua pergunta, agradecendo ao vereador Kaká mais uma vez por esse apoio preponderante, extremamente importante na minha campanha, um apoio qualificado, um apoio responsável. Espero, Kaká, se Deus quiser, continuando na Câmara Municipal, representá-lo à altura que você merece, como já falei, dispensa comentários, a sua atuação na Câmara Municipal. Espero poder representá-lo à altura que você representa, que você é. E aí eu peço licença para entrar na casa das pessoas, para falar com as pessoas, pedir o voto, Paulo, necessário para que a gente possa continuar esse trabalho na Câmara Municipal, debatendo, elaborando projetos de diversos temas, como a gente já discutiu aqui na manhã de hoje, nesse podcast. Então, como o Kaká falou, tem diversos candidatos, são 15 vagas, para a Câmara Municipal. Eu peço a confiança do nosso trabalho, o apoio para a confiança do nosso trabalho na Câmara Municipal. A mulher na política ela é extremamente importante.
a sensibilidade que traz a mulher junto no seu trabalho, a confiança. Eu peço licença, peço apoio, não só das mulheres, mas dos homens, dos jovens, de uma maneira geral, dos idosos, de todas as pessoas da sociedade da cidade de Souza, o apoio a essa nossa candidatura, que não é uma candidatura de Bruna Veras, é uma candidatura de Cacá, é uma candidatura de Toró, é uma candidatura de toda a família, de todas as pessoas que representam, de fato, a pluralidade, digamos assim. Nós temos causas, Paulo, de extrema importância. Você é uma pessoa que levanta a bandeira contra o preconceito racial, é uma causa de extremamente importância que precisa ser discutido, debatido, mas principalmente precisamos de políticas públicas eficazes nesse sentido. Então eu me coloco à disposição sua e de todos aqueles que precisem de uma voz, que precisem de um representante para buscar realmente ações eficazes nesse sentido. Então, eu espero, evidentemente, o apoio das pessoas nessa nossa campanha, que está apenas começando. Nós temos oficialmente 7 dias, né, Cacá, de início de campanha, mas esperamos fazer uma campanha bonita, Paulo, alegre, honesta, forte, né, e que as pessoas compreendam a nossa mensagem, entendam o nosso trabalho e confiem no nosso trabalho, principalmente na nossa responsabilidade que nós temos com a política souzense. Então, acho que será uma campanha bonita, se Deus quiser, 6 de outubro, 40999, e para prefeito, 40, com Helder Carvalho, que eu não tenho dúvida que representará esse legado que o prefeito Fábio Taironi deixou na cidade de Souza com muita competência e com muita responsabilidade. Hoje nós conversamos com Bruna Vera e Cacá Gadelha.